Olá, meus queridos! Aqui é a Vanessa Rosseto do canal Multiverso Eu Sou, um canal que trata das conexões energéticas entre os seres do plano físico e do plano sutil, trabalhando com as energias da Mãe Terra e as energias cósmicas. Hoje eu quero tratar de uma questão que eu acho bem importante, que se refere à aparência dos seres do plano sutil. Então, inicialmente, eu trago uma pergunta para vocês. Vocês acham que a aparência dos seres no plano sutil importa? A forma que eles apresentam? Vocês acham que ela é importante? Eu acredito que a maioria de vocês, que acompanham esse canal e já trabalham com a questão da espiritualidade, vão responder que não importa, que nós somos feitos de energia, que nós somos puro amor, que eu também concordo. Mas quando a gente vê na prática, às vezes a gente cai nas armadilhas das aparências. E aí, para dar um exemplo disso, eu trago o ensinamento que uma pequena pedrinha aqui, eu que trabalho com cristais, me conecto com eles cada vez mais. Essa pedrinha aqui, ela se chama água marinha. É uma pedrinha muito importante para quem é ansioso, como eu sou uma pessoa bem ansiosa. E essa pedrinha, ela, quando eu estou em contato com ela, ela me traz bastante calma. E ela funciona como se fosse um freio de mão, assim. Quando eu quero ir muito, muito rápido, ela pega e dá um freio e fala: para, Vanessa, se acalma, conta até 10, pensa, respira. E ela me ensina, além dessa calma, dessa tranquilidade, a conexão com as energias mais sutis, assim, bem puras, até relacionada aos anjos, aos seres elementais também. Então ela me trouxe bastante aprendizado. E eu, como já disse em outros vídeos, trabalho, com as pedras, tanto no plano sutil, chamando as pedras, me conectando com elas energeticamente, quanto no plano físico, quando eu tenho elas de forma material. E aí, há algum tempo, eu não tinha água marinha, comigo, e eu queria muito ter essa pedrinha. Aí fui na loja, gostaria da água marinha. Aí a moça me mostrou, falou: tem essas aqui. E eu olhei pra elas assim, a gente vê aqui, não dá pra ver direito, mas ela tem um tom azulado. E aí, quando a gente vai na internet ver as fotos, a água marinha, muitas vezes é um azul claro, nossa, muito lindo. Você fala: ai, que maravilha é essa? E aí eu olhei assim e falei: mas não era bem isso que eu esperava, mas eu vou levar. E aí quando eu me conectei com ela, fiz todo o processo de limpeza, energização, conexão entre nós. E aí ela me ensinou uma coisa que eu tava tão focada às vezes na aparência dela que eu não tava conectada na real energia que ela emitia. E aí eu apelidei ela de N. Pra quem não sabe, a N é uma personagem numa série do Netflix, que é uma menina que é adotada por uma família, ela é a adotada mais velha, e ela faz uma grande mudança na vida dessa família e na vida de toda a comunidade, assim, é uma menina fantástica, assim, maravilhosa, que a gente se encanta, assim, de assistir a série, assim, a gente se apaixona por ela. E uma das questões que a Anne traz em alguns episódios é a questão que ela se acha feia, Ela tem uns cabelos ruivos, que, nossa, pra mim são belíssimos, mas ela se acha feia na aparência dela. E aí, ao longo de vários episódios, é tratada essa questão da aparência física. E aí eu senti isso exatamente com essa pedrinha, tanto é que o nome dela, é N. E eu vi que essa questão da aparência é uma coisa que, querendo ou não, a gente, às vezes, mesmo estando conectado com um plano sutil, a gente às vezes cai nessa armadilha de olhar só a aparência das coisas e esquece, o real significado, o interior, a essência, das energias e dos seres. E essa pedrinha me ensinou isso. E isso já foi presente, assim, comigo em outros episódios, Eu me lembro, assim, eu tenho uma grande conexão, e consigo ter por clarividência,
a conexão com guias, mentores de diferentes egrégoras. E uma vez, numa determinada situação, um determinado mentor, ele apareceu até mim. Só que a forma que ele apareceu como uma caveira. Assim, ele usava um manto branco, tinha o cabelo assim, mas ele era uma caveira. E aí ele me disse que ele apareceu naquela forma para ele me mostrar que a aparência não importava, que eu ia ficar mais ligada às vezes na aparência dele do que realmente os ensinamentos que ele me trazia. E aquele ser, ele me trouxe muito uma energia como se fosse dos primeiros cristãos. Então era um ser altamente iluminado e ele escolheu aparecer dessa forma, né, como uma caveira. E isso me tocou bastante. Então, eu trago essa questão porque muitas vezes a gente fica conectado tanto nas aparências, né, dos guias, dos mentores, das energias. Não sei se vocês conhecem, por exemplo, a Fraternidade Branca, né, que traz todas as energias dos raios, né, é maravilhosa essa questão da conexão com as diferentes frações de luz, né, cada uma emitindo determinadas características. Mas aí teve um grupo, né, que trabalha com a Fraternidade Branca há algum tempo, que eles optaram por demonstrar, né, cada membro da Fraternidade Branca na forma na expressão, né, de rostos de artistas de Hollywood. Então, às vezes, a gente vê ali a imagem do John Travolta, da Liv Tyler, de outros artistas na forma dessas energias, dos arcanjos, né? Arcanjo Rafael, Miguel, né? E tantos outros. E eu não sei, algumas pessoas podem se identificar com essa forma, mas para mim, eu não me identifico assim. E no caso desse calendário, por exemplo, eu achei extremamente racista, porque eu acho que era só uma das imagens assim, era um ator negro. Então, o preconceito também existe, né, nesse plano aí, nas pessoas que trabalham com essa questão da espiritualidade. Às vezes elas nem enxergam isso. Isso é uma forma de racismo, você colocar ali pessoas brancas, de olhos claros, representando essas energias, quando na verdade elas não têm nem forma física, muito menos uma forma humana. Então é a gente querer tentar colocar tudo a forma humana nessas consciências altamente sábias. Isso também acontece, por exemplo, na questão dos orixás, né? Eles apresentam, muitas pessoas apresentam os orixás nas formas físicas, né? Tem toda aquela questão, né, da origem africana. Mas, para mim, assim, eu me conecto muito mais. Se eu tô ligada na energia de Iemanjá, por exemplo, que é a Senhora das Águas, a orixá, né, do mar, eu me conecto, eu olho o mar, eu olho numa praia, eu olho o mar e eu penso em Iemanjá, eu sinto Iemanjá. Se eu quero me conectar ao Oxóssi, né, o Senhor das Florestas, eu me conecto a uma floresta, a uma árvore, eu sinto essa energia de Oxóssi. Então, a gente buscar essa conexão com as energias em si e não propriamente com a aparência dessas energias. E quando a gente pensa, por exemplo, nas consciências cósmicas, né, nas energias do povo das estrelas, a gente tem que muitos desses povos, eles têm essa característica de conseguir plasmar a forma do seu corpo sutil, né? Porque o corpo deles às vezes não é denso como o nosso, né? Ele é mais sutilizado. E aí eles conseguem plasmar diferentes formas, né? E aí a gente deve tomar muito cuidado com isso, porque muitas dessas consciências, elas também não estão ligadas a energias harmônicas, elas podem estar ligadas a energias desarmônicas. Então, pode acontecer, por exemplo, de um determinado ser, ele tem uma aparência, mas para ele aparecer e as pessoas se conectarem com ele, ele vai aparecer de outro jeito, né? Então, quantas vezes a gente não fala dos pleiadianos, que eles são seres altos, 2 metros de altura, loiros, os olhos claros, né? E quem disse que ter essas características transmite, né, boas energias? Então, a gente começar a pensar nessas coisas e ter o bom senso de às vezes não estar propagando um preconceito até no plano da espiritualidade. Isso tudo, né, tá ligado ao fato de que, na verdade, nós somos pura energia,
né? Nós somos feitos de luz, né? Como eu fiz ali a série O Seu Arco-Íris, nós somos luminosos, né? Todo o nosso corpo é um verdadeiro arco-íris, diferentes cores, né? Então nós somos seres maravilhosos. Eu tive um momento assim que eu fiz um curso, né, do sistema dos cristais lemurianos, que é um sistema Reiki. E aí no momento que estava sendo feita a minha sintonização, né, com o mestre, eu estava deitada assim, ele, né, me conectando, me sintonizando aqui nas mãos. E naquele momento, assim, eu me senti tão bem, tão feliz. E aí eu senti que o meu corpo energético, ele era como se fosse, tivesse todo enovelado, assim. E aí, com aquela sintonização, ele foi abrindo, assim, como se fosse um novelo, assim, ele foi se abrindo, se abrindo, se abrindo, se abrindo, se abrindo. E eu me senti com 5 metros de altura. Foi impressionante, foi maravilhoso. E naquele momento, assim, o mestre também sentiu, tanto é que fez assim, me deu um susto. Ele sentiu algo muito forte. E quer dizer o quê? Não é que eu sou um ser super iluminado e evoluído. Não, simplesmente naquele momento meu corpo energético ele se expandiu de tal forma que ele ficou muito grande, que ele sentiu e eu senti, né? Então, isso é uma característica que todos nós temos, você também tem. Você tem um corpo energético belíssimo, a gente simplesmente esquece que é pura luz, nós somos seres luminosos. Então, a minha maior dica é quando a gente tratar com essas consciências, com todo o plano sutil, não é porque quando a gente está no plano físico, é o que a gente está vendo, né? A gente está vendo, as pessoas, elas podem até esconder, na verdade, o que elas são, né? Mas a aparência delas é mais difícil, né? Já esses seres do plano sutil, eles podem até mudar a aparência. Então, como é que a gente consegue perceber, né, quando um ser ele tenta se conectar com a gente, tanto um guia, um mentor, uma consciência cósmica, um ser elemental, né? Por exemplo, as fadas, elas não têm a expressão da Sininho, né, que tem aquele vestidinho curtinho e tem uma varinha. Não é assim, elas são seres totalmente luminosos. Você vê uma fada, né? Eu falo isso porque eu tenho clarividência. Você vê uma fada, você vê uma bola de luz de diferentes cores. Ela é luz, pura luz. É maravilhoso. Às vezes, esses seres podem escolher adquirir uma forma humana, mas não necessariamente é isso. Então, a questão é a gente se conectar. Quando essas energias se aproximam, a gente se conectar pelo coração. Ver o que o nosso coração está sentindo. A gente sente boas energias, a gente se sente bem, feliz, contente só da proximidade com aquele ser? Ou a gente se sente angustiado, com medo, com frio, né? Eu sinto às vezes muito frio, sinto oprimida, né? Então eu já sinto, pode ser que aquela consciência pareça como um ser muito lindo, mas eu já sinto pelo meu coração que não é verdade. Então a gente parar de querer sentir, ver as coisas só pelos olhos físicos e não olhar para o nosso coração, ativar o nosso terceiro olho, né, nosso chakra frontal, para que a gente possa estimular mais as nossas capacidades extrasensoriais, para que aí a gente tenha a intuição mais aflorada para começar a perceber essas energias. Tá bom, meus queridos? Então era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Um grande beijo.